Nesta quarta aula do módulo 3, vamos dar continuidade à base legal e normativa do georreferenciamento. Mais especificamente, vamos estudar sobre os decretos. O primeiro decreto é o de número 4.449, do dia 30 de outubro de 2002. Esse decreto regulamenta a lei de número 10.267 e outras leis, como, por exemplo, a Lei 4.947, que fixa normas de direito agrário, dispondo sobre o sistema de organização e funcionamento do INCRA, a Lei de número 5.868, que cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural, a Lei de número 6.015, que dispõe sobre os registros públicos, a Lei de número 6.739, que dispõe sobre a matrícula e o registro de imóveis rurais, e a Lei de número 9.393, que dispõe sobre os impostos sobre a propriedade territorial rural, o ITR. Este decreto traz a possibilidade de informatização, já que por outros decretos não se admitia que a comunicação do INCRA ao registro de imóveis fosse feita de algum outro modo a não ser por escrito. No artigo 4º, ele retrata que os serviços de registro de imóveis ficam obrigados a comunicar mensalmente ao INCRA as modificações ocorridas nas matrículas decorrentes de mudanças de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, unificação de imóveis, retificação de área, reserva legal e particular do patrimônio natural, bem como outras limitações e restrições de caráter dominal e ambiental, para fins de atualização cadastral. Este decreto traz então essa possibilidade de comunicação entre o INCRA e o registro de imóveis, trazendo ainda como mais importante uma maior fiscalização, já que eles manterão um contato mensalmente. Outro ponto de muita importância na época que esse decreto foi criado foi a questão da prorrogação dos prazos para estar realizando o georreferenciamento, então, de forma que os proprietários se adaptassem a essa nova legislação. Então, no seu artigo 10, ele traz um reforço da questão da identificação da área do imóvel rural, que são as previstas nos parágrafos 3º e 4º dos artigos 176 e 225, que são os casos de exigência do georreferenciamento, sendo desmembramento, remembramento, parcelamento e qualquer situação de transferências do imóvel rural, eles deveriam, na época, seguir os prazos que foram sendo prorrogados. Hoje nós vemos que esse prazo foi alterado por outros decretos, que nós também iremos estudar, que são os decretos 5.570, 7.620 e 9.311. E hoje esse prazo se distribui sendo os imóveis acima de 250 hectares, a data está vigente, as áreas entre 100 e 250 hectares, a data limite foi no ano de 2018, entre 25 e 100 hectares, a data limite é em 2023, inferior a 25 hectares, a data limite é 2025. O decreto de número 5.570, de 30 de dezembro de 2005, dá uma nova redação a dispositivos do decreto de número 4.449, de 30 de outubro de 2002. O artigo 5º deste decreto nos explica que o INCRA comunicará mensalmente aos serviços de registro de imóveis os códigos dos imóveis rurais decorrentes de mudança de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento e unificação. Nós temos o decreto de número 7.720, de 21 de novembro de 2011, que altera o artigo 10 do decreto de número 4.449, de 30 de outubro de 2002, além de regulamentar a Lei de número 10.267, de 28 de agosto de 2001. Então, ele traz no seu artigo 10 a questão dos prazos que na época foram exigidos. Então, ele trata no inciso 4 do prazo de 10 anos para aqueles imóveis com áreas de 250 a menos de 500 hectares. No inciso 5, 13 anos para os imóveis com área de 100 a menos de 250 hectares. No inciso 6, 16 anos para os imóveis com área de 25 a menos de 100 hectares. E no inciso 7, 20 anos para os imóveis com área inferior a 25 hectares. E por fim, nós temos o decreto de número 9.311, de 15 de março de 2018.
Esse decreto é o decreto vigente a respeito dos prazos do georreferenciamento. Ele regulamenta a Lei de número 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e a Lei de número 13.001, de 20 de junho de 2014. Ele traz no seu artigo 10 os incisos 5, 6 e 7, alterando, portanto, o prazo para 15 anos para os imóveis com área de 100 a menos de 250 hectares, 20 anos para os imóveis com área de 25 a menos de 100 hectares e 22 anos para os imóveis com área inferior a 25 hectares. Chegamos ao fim de mais uma aula do módulo 3. Agradecemos imensamente pela atenção e até a próxima aula.